Quando os estudantes da 4ª Universidade do Divino Marcial viram que Lucian havia avançado com sucesso para o próximo nível, superando Miao no ranking, começaram a xingar em voz alta. Estavam céticos quanto a um calouro ser capaz de derrotar o estudante veterano mais forte deles. Todos se reuniram diante do placar, incrédulos. Achavam que havia algo de errado. De repente, um deles se virou e gritou, acusando a 7ª Universidade do Divino Marcial de trapaça, dizendo que haviam manipulado as pontuações na torre do Divino Marcial. Os alunos da 7ª Universidade do Divino Marcial ignoraram as acusações, mas também estavam surpresos com o desempenho de Lucian. Todos tinham a mesma pergunta na cabeça. Como Lucian conseguiu isso? Justo quando alguns alunos da 4ª Universidade estavam prestes a investigar se Lucian havia trapaceado, uma funcionária apareceu com uma expressão de desprezo. Ela zombou dos estudantes, dizendo que o núcleo da torre do Divino Marcial era vontade do próprio Santo Marcial. Eles estavam insinuando que o Santo Marcial era cúmplice de trapaça. O aluno que havia causado a confusão engoliu seco. Uma acusação tão séria jogada de volta o fez mudar rapidamente o tom. Esclareceu que não estava acusando o Santo Marcial, apenas achava os resultados inacreditáveis e que tinham todo o direito de questioná-los. Enquanto a funcionária voltava a olhar para o placar, Lucian já havia alcançado o 25º nível. Ela exclamou surpresa. Meu Deus, Lucian estabeleceu um novo recorde histórico. Uma garota de coque no cabelo, que antes era cética em relação a Lucian, agora havia virado uma fã, curiosa sobre a verdadeira força dele e como podia ser tão poderoso. Ao lado dela, a garota perseguidora que vinha acompanhando o progresso de Lucian cerrou os punhos de empolgação, os olhos fixos no ranking. Uma voz dentro dela gritou, esse é o meu ídolo, esse é o Lucian que eu conheço. Janemba, que chegou atrasado e também estava entre a multidão, murmurou surpreso, o irmão Lu é realmente incrível. À medida que o barulho ao redor diminuía, um silêncio estranho tomou conta de toda a praça. Algumas pessoas, tremendo, pegaram seus celulares ansiosos para registrar aquele momento histórico. Todos queriam saber o que estava acontecendo dentro da torre do Divino Marcial. Infelizmente, não havia transmissão ao vivo, mas embora eles não pudessem ver, nós podemos. Siga comigo e vamos descobrir o que está acontecendo dentro da torre. Dentro da torre do Divino Marcial, os poderosos punhos de Lucian mais uma vez acertaram Tanjiro Kamado, atravessando seu corpo e o derrotando. O futuro Santo Marcial, agora com 30 e poucos anos, ainda estava no auge do 6º nível, mas já havia desenvolvido completamente sua própria vontade de grande mestre, e sua esgrima havia alcançado o reino do controle, sem dúvida sendo mais forte abaixo dos verdadeiros grandes mestres. Lucian pensou consigo mesmo que, se isso tivesse acontecido há apenas algumas semanas, quando ele ainda não havia dominado completamente sua força física na sala de treinamento de armas de combate corpo a corpo, ele jamais teria conseguido dominar assim, ainda mais sem usar sua lança e confiando apenas em sua força física. Lutar contra Tanjiro Kamado nesse período teria sido difícil. Enquanto refletia, sua energia psíquica foi mais uma vez sugada, dessa vez muito mais do que antes, a ponto de até ele sentir uma leve dor de cabeça. Ele respirou fundo, pensando consigo mesmo que a torre do Divino Marcial cobrava um preço bem alto. Qualquer outro estudante teria sido esgotado completamente nessa etapa, mas fazia sentido, considerando que seu próximo oponente provavelmente seria Tanjiro Kamado, no nível de grande mestre. E Lucian estava certo. Virando-se para o lado, ele viu a figura de Tanjiro Kamado se manifestando a poucos metros de distância, flutuando no ar. Essa versão de Tanjiro parecia bem mais velha, com cabelos parcialmente brancos e barba, apesar da pele ainda jovem e lisa. Seus olhos pareciam enxergar tudo, e sua expressão era muito mais calma e relaxada. A aura de um grande mestre era significativamente diferente da anterior, afiada como uma lâmina, forçando Lucian a proteger o rosto com os braços enquanto mal conseguia manter os olhos abertos. Ele respirou fundo, com o rosto coberto de suor. Grandes mestres também variam em força, e Tanjiro Kamado, que se tornou um grande mestre aos 42 anos e lutou contra 8 outros grandes mestres no mesmo mês, vencendo 7 e empatando uma, era sem dúvida um dos mais fortes de sua época. Ao relembrar esse histórico, Lucian sabia que, mesmo como grande mestre, Tanjiro ainda era uma força temível. E agora, o verdadeiro desafio estava diante dele, mas isso não o intimidou. Lucian explodiu com toda a sua força, e uma luz dourada ofuscante surgiu ao seu redor, como vários sóis se levantando. Tanjiro permaneceu calmo, mas também sacou sua arma. Com os olhos cheios de intenção de batalha, Lucian se perguntou se a lâmina de Tanjiro Kamado seria capaz de partir seu sol ao meio, ou se seria queimada até virar cinzas primeiro. Num instante, Lucian se transformou num sol dourado em chamas, desferindo um soco poderoso e avançando contra Tanjiro. Às vezes me pergunto se Lucian também comeu a Mera Mera no Mi. Lucian tinha seu orgulho. Hoje, queria testar sua força como um artista marcial de 6º nível contra um grande mestre de 7º nível, um lutador que depois se tornaria um santo marcial. Não havia muita técnica aqui, apenas um soco direto e decidido. Ele fechou os dedos, transformando-os num punho, e o lançou contra Tanjiro Kamado, que enquanto permanecia firme, Tanjiro Kamado se manteve calmo e lentamente ergueu sua longa espada. A lâmina em suas mãos irradiava uma força incrivelmente poderosa. Num instante, as pupilas de Lucian se contraíram ao ver o corte afiado vindo em sua direção, impossível de desviar. Testando também seus próprios limites, Lucian manteve-se firme. O poderoso golpe deixou um
longo corte atravessando a sala. Ele tentou bloquear com os punhos, mas o impacto destruiu sua energia interna e as chamas ao seu redor, deixando ferimentos leves em seus pulsos. Lucian enxugou o suor da bochecha e sorriu. Diante de um oponente tão formidável, quão empolgante seria vencê-lo? Seu espírito de luta só aumentava. Ele sabia que apenas sob a pressão entre a vida e a morte poderia se tornar mais forte. Então, ele recuou alguns passos, sentindo que estava um passo mais próximo do segundo estágio de seu caminho marcial perfeito. Respirou fundo e executou sua técnica de movimentação no reino do controle. Num instante, sua velocidade atingiu o pico, movendo-se tão rápido que era praticamente invisível a olho nu, aproximando-se rapidamente de Tanjiro Kamado. Tanjiro, impassível, ergueu novamente a longa espada com ambas as mãos e desferiu outro golpe feroz. Assim que a primeira lâmina desceu, ele a seguiu com um corte ascendente, lançando duas ondas de espada na direção de Lucian. O corpo de Lucian foi mais uma vez envolto em chamas, todas se concentrando em seu punho direito. Revestido por uma camada de energia interna, ele canalizou todo o seu poder em um único ponto, como se realmente segurasse um sol nas mãos. Combinando isso com sua técnica de respiração flamejante e a técnica estelar, ele liberou os 10 sóis no céu. Enquanto isso, no escritório do vice-diretor da 7ª Universidade Marcial Divina, ele estava sentado à mesa, segurando um documento recém-entregue. Tratava-se da missão de nível A duplo que Lucian havia participado recentemente. Quanto mais lia, mais espantado ficava. A missão havia sido reclassificada como de nível AAA, pois envolvia 8 artistas marciais de nível 6, 2 deles no auge desse nível. Todos foram derrotados por Lucian e, segundo o relatório, foi uma vitória esmagadora. Junto ao documento, havia uma carta de 10.000 palavras escrita pelo chefe da polícia da cidade, cheia de elogios a Lucian. Respirando fundo para se acalmar, o vice-diretor se recostou na cadeira, balançando a cabeça com um sorriso. Ele pensou que Lucian levaria algum tempo até se destacar, mas ali estava ele, surpreendendo novamente. O calouro mais forte, o melhor bolsista marcial do país. Dominou todos os novos alunos no primeiro dia, derrotou veteranos e até instrutores de armas corpo a corpo. Agora, havia completado sozinho uma missão de nível AAA. O poder de combate de Lucian era imbatível entre seus pares. Isso fez o vice-diretor lembrar do próprio diretor da universidade anos atrás. Talvez Lucian fosse até mais forte. Se ele já era tão poderoso agora, o que aconteceria quando atingisse o nível de grande mestre? O vice-diretor pensou que o diretor Tanjiro Kamado certamente ficaria interessado. Apesar de não aparecer em público há anos, ele sempre esteve atento aos assuntos da 7ª Universidade Marcial Divina. Como vice-diretor, cabia a ele relatar esses casos ao diretor Tanjiro. Pensando nisso, ele sentia que a força e talento de Lucian eram suficientes para chamar a atenção do diretor. Justo quando se preparava para ligar para Tanjiro Kamado, um funcionário da Torre Marcial Divina entrou correndo, alarmado, relatando uma emergência na torre. O vice-diretor suspirou, ajustou os óculos e pensou que provavelmente os resultados da torre haviam saído. Com calma, disse que a competição na Torre Marcial Divina era uma regra criada pelo próprio santo marcial para estimular a disputa. Embora fosse um pouco constrangedor, não havia nada que pudesse fazer. Instruindo o funcionário a informar as autoridades da 4ª Universidade Marcial Divina, caso a deles tivesse perdido, decidiu não comparecer pessoalmente. Seu tom, no entanto, ficou um tanto abatido ao final. Mas o funcionário ficou confuso e perguntou: 4ª Universidade Marcial Divina? O que eles têm a ver com isso? Foi o próprio Lucian da nossa universidade que quebrou o recorde da Torre Marcial Divina. E agora ele alcançou o 26º andar. O quê? Exclamou o vice-diretor, chocado. Ele parou por um instante, sua respiração acelerando e de repente desapareceu. Os documentos sobre sua mesa voaram para todos os lados e o vidro atrás dele se estilhaçou. O vice-diretor atravessou a janela, voando em direção à Torre Marcial Divina. Cenas semelhantes aconteceram em vários outros escritórios próximos. Vários indivíduos romperam janelas e voaram rumo à torre. Alguns estudantes próximos sentiram a pressão, uma aura de grandes mestres. Olharam para cima e viram vários vice-diretores da própria 7ª Universidade Marcial Divina indo todos na mesma direção, a Torre Marcial Divina. Por que usariam a porta se podem simplesmente quebrar a janela e voar direto? Comentou um estudante. Provavelmente nem precisam mandar consertar as janelas, já que todos nós temos certeza de que Lucian vai continuar nos surpreendendo.